Existe uma única habilidade que é capaz de fazer literalmente qualquer pessoa ter um desempenho muito melhor na prova da ETEC, ainda que nunca tenha aprendido alguns conteúdos na escola, que é a incrível habilidade de aplicar a interpretação de textos a literalmente tudo que você vê pela frente. E hoje eu vim ensinar como é que você pode fazer isso em questões de biologia, aquela matéria que tem gente que surta só de pensar porque nunca viu na vida. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e esse é mais um vídeo da série Prova da ETEC Resolvida. Então, 3, 2, 1 e vamos lá! Oi, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Cá estou eu, a fada dos vestibulindos, com mais uma resolução de questões. E sim, mais uma, porque cada semana nesse canal aqui maravilhoso, que é feito especialmente para você que quer passar na prova da ETEC, tem resolução comentada de questões do vestibulinho da ETEC. Por isso, se você é aquela pessoa que tem muita dificuldade para resolver questões da ETEC, pega aí papel e caneta, porque aqui não tem brincadeira não. Eu resolvo a questão, te mostro como resolver e ensino quais são os recursos que você precisa para resolver a questão. Inclusive, você aprende muito sobre a matéria da questão também, porque eu não aguento e sempre solto algum spoiler em relação ao conteúdo. Então, por isso, papel e caneta em mãos, porque aqui você realmente aprende. E é o seguinte, hoje eu trouxe uma questão que une dois conhecimentos que muita gente não tem. O primeiro é o conhecimento de interpretação de textos, e é realmente muito ruim quando a pessoa vai prestar o vestibulinho da ETEC e não manja de interpretação, pelo fato de que é uma das coisas mais cobradas na prova da ETEC. É sério, você pode pegar uma questão de física, pode pegar uma questão de geografia, pode pegar uma questão de português, de história, e você vai deparar com a interpretação naquela questão também. Inclusive, recentemente, eu resolvi uma questão de física aqui no canal que utiliza a interpretação de textos para chegar até a resposta, então eu vou deixar listada aqui em cima para que você veja depois desse vídeo de resolução de física junto com interpretação. E o segundo conhecimento da questão que eu trouxe hoje aqui é biologia. E por que tanta gente tem tanta dificuldade com biologia? O que acontece é que muitas pessoas que vão prestar o vestibulinho, e talvez seja o seu caso, são pessoas que estão no nono ano ainda. E quando a gente estuda em escola pública, principalmente quando você não estuda na melhor escola da cidade, o que acontece é que muitas vezes você tem uma defasagem. Então a gente tem ciências no ensino fundamental, que é uma matéria mais ampla, que une conhecimentos do que a gente chama de física, química e biologia no ensino médio. E no ensino médio a gente tem essas matérias mais afuniladas, né? Muitas pessoas já têm no ensino fundamental, principalmente quando estudam em escolas melhores, mas a maioria não tem. Então é uma grande dificuldade porque é uma matéria, um tipo de conteúdo que muita gente nunca viu na vida e não faz ideia de como vai resolver questões no vestibulinho da ETEC que exijam aquele conteúdo. Justamente por isso então que eu trouxe essa questão do vestibulinho ETEC do segundo semestre de 2019, questão 26, se eu não me engano, que une esses dois conhecimentos. Por isso, já se prepara para fazer anotações, porque realmente muito do que eu vou falar aqui vai servir tanto para você resolver questões que sejam desse mesmo padrão no vestibulinho da ETEC, quanto para que você realmente aprenda sobre o conteúdo, para que você realmente aprenda mais sobre biologia, sobre interpretação também, para conseguir resolver outros tipos de questões no vestibulinho, certo? Então partiu resolução. Bom, qual é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para resolver essa questão? Vamos ver se você sabe. Se você já acompanha o canal, você obviamente sabe que é ler o enunciado, ou melhor, analisar o enunciado da questão. Se você não sabia, agora você sabe. E claro que tem algumas técnicas que facilitam um pouco isso, principalmente quando você está com pouquíssimo tempo na prova. Por exemplo, se uma questão tem um texto enorme, vale a pena você ler primeiro a pergunta para saber se você vai precisar daquele texto. Porque muitas vezes o texto é só para informar alguma coisa, mas nem sempre tem total relação com a pergunta. Isso já aconteceu no vestibulinho. Então, vale a pena, quando o texto é muito extenso, que você leia a primeira pergunta. E caso você consiga responder sem ler o texto, sem problema algum. Outra coisa também, quando o texto é muito longo, de página inteira, é você ler as alternativas e ver qual delas tem mais a ver com o texto. Tentar encontrar no texto uma alternativa, sabe? E também, quando o texto é acompanhado de algum tipo de linguagem não verbal, você primeiro tentar interpretar aquele elemento não verbal para ver se consegue chegar à resposta, e aí se você não conseguir, você parte pro texto. Só uma informação rápida para quem não sabe. Linguagem não verbal, ou seja, um elemento não verbal, é quando você tem, por exemplo, no seu texto, uma tabela, um gráfico, uma imagem, coisas que não tem palavras escritas, sabe? Ou então tem uma quantidade muito pequenininha, quase insignificante. E uma informação verbal é aquela em que tem palavras escritas. Então é importante que você analise isso. Como essa questão não tem um enunciado muito longo, a gente vai ler o nosso enunciado, e assim, é para ler mesmo, tá? Não é
simplesmente ver o enunciado, porque tem muita gente que bate o olho no enunciado e aí vai pra resposta sem saber o que está fazendo. E é muito importante prestar atenção ao que você lê e principalmente marcar no enunciado alguns pontos importantes. Brilhei, como eu vou saber quais são os pontos importantes? É justamente para isso que eu estou aqui. Enquanto eu estiver lendo o enunciado, eu vou parar alguns momentos para ressaltar algumas informações muito úteis para conseguir chegar à resposta dessa questão. E é essencial que você marque aí no seu caderno, agenda, seja lá o que for que você esteja utilizando nesse momento, para que você entenda como fazer isso, para que você pegue esse raciocínio e comece a perceber quais são os pontos principais de uma questão, mesmo quando ela não tem, por exemplo, valores, números, porque é muito fácil você marcar dados numa questão de física, que tem vários números aparecendo, ou numa questão de matemática, ou de química, que tem fórmulas. Agora, quando a questão não te dá valores, coisas palpáveis, que você consiga entender, isso aqui eu vou utilizar, fica um pouco mais difícil. Então eu vou te mostrar aqui ao longo dessa explicação, dessa aula praticamente, como é que você faz isso, para você identificar pontos importantes nessa questão, que vão te ajudar, tanto em outras questões iguais a essa, que sigam esse mesmo padrãozinho, quanto em questões diferentes, que sejam de outras matérias, inclusive, ou até mesmo de biologia, mas que abordem outros tópicos, certo? Então presta muita atenção em tudo que eu vou te mostrar, porque na hora da prova eu não estarei lá, então é importante que você saiba como fazer isso, que você aprenda aqui nesse vídeo, para que você pratique em casa e no momento de prestar o vestibulinho você consiga interpretar qualquer questão de qualquer matéria. Tenho aqui então o digníssimo enunciado na palma da minha mão e ele começa da seguinte forma, olha só. O Lago Vitória é o maior lago de água doce do continente africano, tendo uma enorme importância no sustento de milhões de pessoas de países como Tanzânia, Quênia e Uganda. Infelizmente, na década de 1950, na tentativa de aumentar os rendimentos da pesca, foi introduzida uma espécie exótica de peixe predador, as percas do Nilo, que se alimentam exclusivamente de outros peixes. Pausa para uma informação muito útil que esse texto já trouxe pra gente. Uma única palavra que já entrega parte do ouro. A palavra infelizmente. Então, vamos lá. Olha só, o que significa a palavra infelizmente? Pensa no seu cotidiano. Se uma coisa muito boa acontece, você não fala infelizmente. Por exemplo, passei direto em todas as matérias. Você não fala, eu infelizmente passei direto em todas as matérias da escola. Ou então, se você ganha um sorteio de uma caixa de chocolate na Páscoa, você não fala, infelizmente ganhei um sorteio de uma caixa de chocolate. A não ser que você não gosta de chocolate. Mas caso seja o caso, eu gosto. Pode me mandar, tá? Ou então, por exemplo, quando uma pessoa que você gosta muito, o crush, te nota. Você não fala, infelizmente fui notada. Não, né? Você fala felizmente, na verdade. Porque infelizmente é uma palavra com uma carga negativa, ou seja, significa que é uma coisa ruim, que trouxe alguma consequência ruim. Você fala infelizmente quando você vai mal na prova que você queria ir bem, quando você não consegue ir pra aquele passeio que você queria muito, quando você não consegue comprar uma coisa que você queria muito, quando você não consegue realizar uma meta, quando alguém morre. Então, infelizmente é uma palavra ruim. E se a prova, se o texto colocou isso pra gente, é porque esse texto não é puramente informativo. Ele é um texto que tem pitadas de crítica, de opinião ali, e isso faz com que o texto te guie para uma resposta. Então é importante que você foque, que você entenda que tem essa palavra aqui, que você note isso e não simplesmente passe despercebido, sabe? Porque se tiver, por exemplo, uma alternativa que mostre que a pesca desse peixe foi uma coisa positiva, pode ser que ela esteja errada, afinal de contas temos um infelizmente aqui. Então vamos continuar a leitura agora, certo? E vamos lá então, onde é que eu estava, meu Deus do céu. Olha só, então a gente viu que infelizmente esse peixe foi introduzido e tudo mais, e ele se alimenta exclusivamente de outros peixes. Agora vamos continuar, encontrei a parte que eu tava. Com alimentos em abundância e sem predadores, a espécie se espalhou e dizimou quase todas as outras espécies do lago. O objetivo de aumentar a pesca foi atingido, porém apenas por um tempo. Esse porém também já entrega um pouquinho, porque ele fala que o objetivo de aumentar a pesca foi atingido, mas em algum momento parou de dar certo. Esse porém tem o mesmo significado de mas aqui. Com a extinção de quase todas as espécies dos peixes antes existentes, as percas do Nilo ficaram sem alimento e começaram a morrer, diminuindo, portanto, a renda proveniente da pesca. O período de abundância da pesca da perca do Nilo também causou impactos em ambientes terrestres. Isso porque as percas do Nilo possuem alto teor de gordura em sua carne e a melhor forma de conservá-la é defumando. Houve, assim, um enorme desmatamento e destruição do ecossistema ao redor do lago por causa da utilização da madeira como lenha. Ou seja, além de trazer um prejuízo então
para a economia, porque a pesca que antes tinha aumentado, depois diminuiu, porque praticamente todo mundo foi extinto, já que essa espécie de peixe se alimentava de outros peixes, matou todas as outras, ficou com fome e começou a morrer também teve um prejuízo ecológico, o ecossistema dali ficou praticamente sem espécies, e também o ambiente terrestre por conta do desmatamento, destruição de florestas e assim por diante, certo? Então foi mais um impacto que a questão mostrou pra gente. Continuando aqui agora. Atualmente, as percas do Nilo estão sendo retiradas e já se sabe que as populações de algumas espécies nativas aumentaram novamente. Hoje o lago conta com cerca de 200 espécies diferentes de peixes. Então basicamente esse foi o texto. Agora vamos ler a pergunta. E a pergunta fala o seguinte pra gente. Analisando o texto, ou seja, nem tinha como responder sem ler o texto, é correto afirmar que a espécie exótica dos peixes percas do Nilo. E temos então as nossas 5 clássicas alternativas, porque o vestibulinho sempre tem 5 alternativas. A alternativa A fala pra gente que tem contribuído para o aumento da biodiversidade do Lago Vitória, pois impede a extinção de mais de 200 espécies endêmicas de peixes no local. Como assim? Qual o sentido da alternativa A? O que acontece com a A é que ela tenta enganar você. Ela pega a última informação que o texto colocou, que foi o fato de que hoje em dia tem cerca de 200 espécies, e ela contradiz tudo que o texto falou. Então não tem como ser A, porque ela é completamente incoerente. O texto inteiro fala pra gente que a inserção da espécie foi uma coisa negativa. Lembra do infelizmente? E agora a alternativa A tenta falar pra gente que foi uma coisa positiva, que impediu que mais de 200 tipos de peixes que só viviam naquele local fossem extintos, o que é uma grande mentira, porque a gente sabe que o texto não falou isso. E como a questão é de acordo com o texto, você não pode se basear no que você acha, no que você pensa, na sua opinião. Eu vejo que muitas pessoas pensam que o vestibulinho é na sua opinião. Gente, o na sua opinião só existe na aula do ensino fundamental. Na prova do vestibulinho, nada é na sua opinião. É com base no que o texto falou, com base na interpretação, com base no conceito, com base em alguma aplicação, em alguma fórmula e assim por diante, certo? Então nada de na sua opinião. Por isso vamos dar um chutômetro na alternativa A. Não um chutômetro no sentido de chutar com a resposta certa, mas de chutar pra longe mesmo, porque a alternativa A é totalmente incorreta, incoerente e inválida. Vamos agora pra B, que fala que o peixe adaptou-se perfeitamente ao novo habitat, pois além de se alimentar dos peixes, alimentava-se das frutas das matas ciliares do Lago Vitória. Gente, em que momento o texto fala isso? Em momento algum, nem fala de fruta aqui. O que o texto fala pra gente em relação à vegetação foi que houve um prejuízo na vegetação pelo fato de que as árvores eram derrubadas para que houvesse a queima da lenha. Então não faz sentido também a alternativa B. A B é realmente muito louca, porque traz uma informação que nem consta no texto, fala de frutas, sendo que o texto não citou a palavra frutas em momento algum pra gente. C. Tem contribuído para que os países ao redor do lago sejam até hoje os maiores exportadores de peixes de água doce do planeta. Primeira coisa, a questão não falou isso. Segunda coisa, quando você para pra ler a questão e entender tudo isso, entender o impacto, entender o que aconteceu graças à inserção de uma espécie por fator econômico, você percebe que não se tornou um dos maiores exportadores, pelo fato de que muitas pessoas dependiam daquilo pro sustento delas, e a partir do momento em que a espécie predadora saiu matando todas as outras e morrendo também, porque ela ficou sem alimento, o que acontece é que a tendência é que aquele país diminua a exportação e não aumente. Então aqui numa questão que fala pra gente de biologia, mais especificamente da parte de ecologia, que é um assunto que está na checklist ETEC. Inclusive, se você não tem a checklist ETEC ainda, aproveita porque ela é gratuita e já está disponível tanto para o vestibulinho de julho quanto para a prova de dezembro. Vou deixar o vídeo que eu disponibilizei aqui para você conseguir baixar a checklist, que é uma lista com os principais assuntos mais cobrados mesmo do vestibulinho da ETEC, para que você estude de forma direcionada para o vestibulinho da ETEC. Tanto que na prova do ano passado, mais de 40 questões da prova exigiam assuntos que eram relacionados à checklist que eu tinha disponibilizado. Então, só não baixa quem é bobo, tá? Fica a dica. E voltando aqui, a questão traz pra gente um pouco de atualidade também, e um pouco de reflexão, senso crítico, porque você precisa entender, lendo essa questão, que se houve uma diminuição das espécies, concorda que não tem como ocorrer um aumento, essa foi boa, um aumento da exportação? Para ter mais exportação, a gente teria que ter mais espécies vivendo ali, e não aquela morte contínua que a gente viu, sabe? Para que só agora o lago esteja se recuperando. Então, C, você também vai ser jogada fora e descartada. Vamos agora para a alternativa D. Olha só, inserida em um ambiente onde não existia, alterou severamente o meio ambiente e o modo de vida das comunidades. E a alternativa E, foi introduzida em países não africanos, tendo em vista os resultados satisfatórios obtidos em lagos da África. Então, gente, vamos lá, né? Temos a D e a E aqui para um combate, como diria a Anitta. E o que acontece é que a D é a correta. Antes de dizer o porquê de ser a correta, eu vou te contar o porquê de a E ser errada também. Por que a alternativa E é errada? Vamos ler de novo. Foi introduzida em
em países não africanos, tendo em vista os resultados satisfatórios. Então quer dizer que você acabar com o ecossistema, que você acabar com várias espécies, que você acabar com plantação também. Isso é satisfatório, gente? Isso é bom? Não é bom. Satisfatório vem de satisfação, coisa positiva. E essa questão, esse texto, não traz pra gente nada positivo. Ele só mostra pra gente que a inserção daquela espécie trouxe uma série de problemas. Como se fosse aquele jogo de dominó, que você empurra um e cai em todos. Então você inseriu a espécie, aí a partir daquele momento vários outros peixes começaram a morrer. Aí quando todos morreram, ela também começou a morrer. Aí com isso... Eita, meu timer loucão aqui. E aí com isso, o que aconteceu? Deixa eu parar esse timer. Pronto. O que aconteceu a partir desse momento? As pessoas pararam de exportar esse peixe, é o que se leva a entender a partir do texto, pelo fato de que ele começou a morrer, sem contar que teve o desmatamento. Então não foi nenhum resultado satisfatório, pelo contrário, foi um resultado negativo. Sem contar que o texto não fala que a espécie começou a ser introduzida em vários outros países, né? Fala pra gente que ficou ali dentro do continente africano, mas não fala especificamente pra quais países ela foi colocada, sabe? Depois de ser introduzida nos lagos da África, tá bom? Então, basicamente, a alternativa D é a correta. E por que a D é a correta? Ela fala assim pra gente: inserida num ambiente onde não existia. Certo, porque como a gente viu no começo do texto, essa espécie de peixe não vivia dentro daquele lago, ela não estava ali, ela foi inserida porque ela era uma predadora de outros peixes. E era uma espécie que ela conseguia sobreviver se alimentando de outros peixes, tá? E alterou severamente o meio ambiente. Sim, porque a partir do momento em que ela foi introduzida, não existia nenhum predador para ela, ou seja, não tinha um controle da população daquele peixe. E ela tinha muito alimento, então ela alterou severamente o ambiente, porque ela passou a matar, a se alimentar, né, de outros peixes que estavam dentro daquele lago. Então, por isso, a alternativa D tá correta, e ela fala pra gente também que alterou também o modo de vida das comunidades. Essas comunidades a gente pode entender tanto como as comunidades da ecologia mesmo, então comunidades de animais que a gente tinha ali, porque sim, foi alterado a partir do momento em que várias populações de espécies diferentes foram influenciadas, sofreram com esse impacto, e também pode ser no contexto de comunidade no sentido de pessoas, de população, porque a partir do momento em que a pesca era uma atividade lucrativa e a gente tem a redução da pesca graças à extinção em massa tanto de outras espécies quanto da espécie desse peixe específico, o que acaba acontecendo é que tanto a comunidade biológica quanto a comunidade social são impactadas. Então, independentemente do contexto em que a palavra comunidade foi inserida, a alternativa D é a única correta para essa questão. Ai, Lilian, mas eu tenho uma dúvida muito cruel. Eu não sei nada de biologia mesmo, nenhum desses termos que você falou. Será que eu conseguiria resolver essa questão sem ter conhecimento de biologia? E a resposta é sim. É óbvio que uma pessoa com conhecimento de biologia, principalmente de ecologia, como eu mostrei aqui, que conheça alguns conceitos como ecossistema, espécie, comunidade, população, extinção, predador e assim por diante, consegue resolver com muito mais facilidade, inclusive mais rápido, tá? Aqui no vídeo eu falo explicando detalhezinho, porque eu sei que tem muitas pessoas que são mais iniciantes e que precisam disso, que não vão conseguir chegar direto ao ponto da resposta. Então é por isso que eu expliquei cada parte, cada alternativa, cada pedacinho do texto. Por isso, se você é a pessoa mais avançada e não precisava de tudo isso, parabéns, mas não seja aquela pessoa chata que desmerece as pessoas que precisam de uma explicação mais detalhada, certo? E se você é a pessoa que ainda é bem iniciante, não se preocupa, porque é de passo em passo que a gente consegue chegar ao topo, ok? E bom, voltando aqui à questão então, é possível resolver sem ter os conhecimentos dos conceitos? Óbvio que com o conhecimento é mais fácil, porque o que a gente fez aqui foi interpretar a questão completamente, desde o texto até alternativas. E o que a gente fez? A gente não só chegou à essência do texto. Eu não sei se você reparou, então eu vou te contar. Cada vez que eu parava no texto e resumia em poucas palavras o que cada trechinho queria dizer, a ideia era formar na sua mente já a essência daquele texto. E Lilian, como é que eu posso fazer isso sozinho? Simples como respirar. Para que você consiga fazer isso com qualquer questão, basta que você leia o texto e escreva ali pequenininho, ou então pensa na sua mente o resumo, uma síntese daquele parágrafo que você leu. Você pode praticar isso bastante em casa, porque assim, quando você chegar no dia da prova, você vai ter muito mais facilidade. Fica a dica. E além disso, uma coisa que a gente fez também foi interpretar as palavras do texto. Isso é essencial. Tem muita gente que pensa que interpretar o texto é só entender o texto, quando na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. Cada palavrinha que eu destaquei aqui, por exemplo, impacto,
porém, infelizmente, que eu marquei aqui inclusive, que dei toda uma explicação sobre isso, guiou você até a resposta. Então, tendo a essência do texto e também essas palavrinhas, antes mesmo de ler qualquer alternativa, já dava pra ter uma ideia, né, do que a questão queria dizer pra gente. Era possível entender que era uma questão que falava de um aspecto negativo da inserção daquela espécie e assim por diante. Então, esses pequenos truquezinhos de interpretação ajudam você a chegar à resposta antes mesmo de ler a resposta. E outra coisa muito importante que eu usei aqui com você foi a técnica de eliminação de alternativas. Já falei inclusive sobre ela aqui no canal. Que consiste em você analisar o porquê de cada alternativa ser errada. E isso é muito trabalhoso, leva tempo. Leva um pouco de tempo sim, só que agrega muito mais conhecimento pra você. Porque é assim que resolvendo uma questão você consegue aprender algumas coisas. Como eu sempre digo, resolver questões não é método, é técnica. Óbvio que você precisa estudar também, estudar o conteúdo, entender a teoria, entender conceitos, fórmulas, aplicações, mas a resolução ajuda você a alavancar muito mais no vestibulinho da ETEC. Então, fazendo isso de analisar cada alternativa e eliminar aquelas erradas e saber por que tá errado e por que essa tá certa, é uma coisa que facilita muito o teu estudo, que permite que você tenha uma compreensão muito maior e não seja simplesmente aquela pessoa que chega numa prova e é aquela pessoa que só decorou as coisas e não consegue aplicar nada, sabe? Então, basicamente, interpretação de texto, interpretação de cada palavrinha que você lê no texto e eliminação de alternativas. Usamos também alguns conceitos de ecologia aqui, mas se você não soubesse, usando a interpretação, a eliminação de alternativas, você conseguiria chegar à resposta. Eu falei tão rápido aqui agora, a eliminação de alternativas, que meu Deus, ficou até estranho. Mas tudo bem. Agora me conta uma coisa, você gostou dessa resolução de questões? Gostou de entender melhor qual o processo para você resolver uma questão usando basicamente interpretação de textos, ainda que a questão seja de uma matéria que você nunca viu na vida? Porque se você gostou, clica em gostei aqui nesse vídeo pra mostrar pra mim que esse vídeo ajudou você de alguma forma, ajudou no teu estudo pro vestibulinho da ETEC e, se possível, deixa um comentário dizendo que ajudou você e comentando qual outra matéria você quer ver que eu resolva questões aqui no canal, porque como você já sabe, toda semana tem resolução de questões por aqui. Além disso, para você não perder nenhum vídeo daqui do canal, se inscreve clicando no botãozinho vermelho escrito inscrever-se, que tem logo abaixo do vídeo. Lilian, pra que eu vou me inscrever, sendo que eu lembro toda semana de pesquisar o canal? Ok, e se você esquecer durante um mês, ou durante 2 semanas, ou durante 3 meses, enfim. Se você esquecer por algum período, vai ser um tempo sem ter conteúdo sobre tech, concorda? Então se inscreve aqui no canal, porque assim toda semana você vai saber quando sair vídeo novo, você recebe notificação quando sair vídeo novo, caso ative a notificaçãozinha, e é de graça pra se inscrever. Então clique em se inscrever, manda esse vídeo pra algum amigo que queira prestar o vestibulinho da ETEC também, ou que tenha dificuldade nos estudos, pra ajudar essa pessoa. Afinal de contas, você mandando pra um amigo, você vai ajudar esse teu amigo que talvez passe na ETEC junto com você, pra você não ficar sozinho na ETEC. E claro, me siga no meu Instagram, que é @LilianCruzOficial, com 2 L's no meio. E por que me seguir no Instagram? Porque lá no meu Instagram, toda semana tem quiz nos stories, todos os dias, na verdade, tem stories com muito conteúdo massa pra você que quer passar no vestibulinho da ETEC, pra você que quer arrasar nessa prova e conquistar a tua vaga no curso ou no ensino médio que você sempre quis. Então me siga no Instagram, que é LilianCruzOficial. A gente se vê no Insta e aqui no próximo vídeo também. Tchau!